Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para... A gente está iniciando o nosso canal aí no YouTube, né? Então a gente já está iniciando também aqui as informações ao vivo, né? Começando a gravar para você que está sempre ligado com a gente. Você não só do YouTube, mas você também do Facebook, do Instagram, né? Que está sempre acompanhando a gente aí as informações do Face, do Instagram, do YouTube, né? Nosso canal aqui no YouTube. As informações para você do esporte. Falaremos nessa nossa edição aqui, falaremos para você que está aí sempre nos prestigiando, sobre futebol. Falaremos em outra oportunidade de outras notícias também pelo Brasil e pelo mundo, mas agora é hora da gente falar de esporte, de falar de futebol, falar de Copa Sul-Americana, falar também de Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Recopa, né? Tivemos aí o confronto entre River Plate e a equipe do Atlético Paranaense. Vamos começar então falando por esse confronto, que reúne o campeão da Libertadores, o River Plate no caso, e o campeão da Copa Sul-Americana, no caso, o Atlético Paranaense. Primeiro confronto, o Atlético, o Furacão, venceu jogando em casa, lá na sua Arena da Baixada, por 1-0. Foi jogar contra a equipe do River Plate, lá na Argentina, né, no Monumental Estádio de Núñez, né? Monumental de Núñez, que é o estádio aí do River Plate, e tomou uma cacetada, 3-0. Quem vê o placar 3-0 fala, não, o River atropelou. Não foi bem assim. O River Plate fez 1-0, né? E lógico que teve algumas oportunidades de fazer mais, mas o Atlético também teve as suas oportunidades, mas não conseguiu transformá-las em gols, né? É aquela coisa, o Atlético Paranaense, jogando em casa, é muito forte. É muito forte jogando em casa, jogando na sua Arena da Baixada. Mas quando sai para jogar contra seus adversários fora de casa, esse é o grande problema. A exceção foi o jogo contra o Flamengo, né? Na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o time do Atlético Paranaense colocou só 3 titulares e conseguiu, quase que vence, né? Conseguiu fazer uma partida muito boa contra o Flamengo. Quase vence o Flamengo no Maracanã, mesmo o Flamengo com seu time considerado titular, o Atlético deu muito trabalho. Então o Atlético fica com o vice-campeonato da Recopa, né? Tem agora a Copa Libertadores aí para o Atlético Paranaense, tem o Campeonato Brasileiro também, né, para disputar aí o time do Atlético Paranaense e a Copa do Brasil também, né? Copa do Brasil também, o Atlético Paranaense está aí disputando também essa competição. Entrou nas oitavas de final agora. Pois é. E a gente continuar, né, falando de futebol sul-americano, é a Copa Mercosul, a Copa era Mercosul, né? Mas agora é a Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, que tivemos aí os brasileiros, alguns se classificando. Tivemos, por exemplo, o time do Botafogo, né? O Botafogo que conseguiu vencer no primeiro jogo, evidentemente 2 jogos, né? Copa Sul-Americana é um campeonato de mata-mata. Venceu o Sol de América na casa do Sol de América por 1-0, time paraguaio, né? E aí na volta, na quarta-feira, o time do Botafogo confirmou a sua classificação, atropelou o Sol de América. Eu, sinceramente, não conhecia esse time do Sol de América. Não conhecia. Botafogo 4-0. Botafogo passa para a próxima fase, joga contra o Galo, mas daqui a pouquinho a gente passa aí para você que está ligado com a gente aqui no nosso canal e também nas demais redes sociais. A gente passa já para você aí os confrontos, né, da próxima fase da Copa Sul-Americana. Outro brasileiro e adversário do Botafogo é o Galo. O Galo que perdeu, né, o primeiro jogo na Copa Sul-Americana, né? Perdeu seu primeiro jogo por 1-0. Aí no jogo da volta o time conseguiu vencer, devolveu o placar, levou a decisão para os pênaltis e aí brilhou mais uma vez, sabe quem, né? O goleiro Vitor. O Vitor brilhou aí novamente e assim o Galo venceu nos pênaltis por 3-0 o Unión La Calera. E o Galo passou. Ah, Cristiano, mas foi no sufoco. Foi no sufoco, mas o importante é se classificar e passar para a próxima fase. Vai ser o adversário aí do Botafogo na próxima fase. Fase essa que vai acontecer só depois da Copa América, né? Depois da Copa América, aí vai acontecer aí esses confrontos da Copa Sul-Americana da próxima fase. Tivemos também o Fluminense. Fluminense que, primeiro confronto, já fez aí o resultado, né? Que deu muita tranquilidade para o Fluminense jogar o jogo da volta que aconteceu na última quarta-feira. O Fluminense venceu o Atlético Nacional por 4-0. Atuação espetacular do Flusão. Mais uma vez
jogando bem, né? Esse time do Fluminense, como vem jogando bem, mesmo não tendo peças assim de tanta qualidade, mas o Fernando Diniz vem fazendo um trabalho espetacular à frente aí da comissão técnica do Fluminense. No jogo da volta, né, que aconteceu quarta-feira, dia 29, o time do Flu venceu, né? Venceu não, perdeu por 1-0, né? Perdeu por 1-0 para o Atlético Nacional de Medellín, mas como havia vencido por 4-1, né, podia perder até por dois gols de diferença, que mesmo assim se classificava, se garantia para a próxima fase. Quem também está na próxima fase é o Corinthians, né? Corinthians que venceu o primeiro jogo jogando em casa na Arena na quinta-feira, dia 23, 2-0. Novamente, né? Fez 2-0 na casa do Deportivo Lara, né? E está classificado. 2 jogos, 4 gols. Não sofreu nenhum gol aí do time da Venezuela. Então tá na próxima fase o time do Corinthians. Agora eu vou passar para vocês que estão aí com a gente os confrontos, né, da próxima fase da Copa Sul-Americana. Os confrontos aí para você que está sempre aqui ligado com a gente, os brasileiros, por exemplo, o time do Botafogo, por exemplo, joga contra o Atlético Mineiro, né? Joga contra o Atlético Mineiro, o confronto brasileiro aí da próxima fase da competição. Lembrando mais uma vez que esses confrontos vão acontecer, né? Vão acontecer aí depois da Copa América, né? Depois da Copa América que vão acontecer esses confrontos aí. O Fluminense, que passou muito fácil pelo Atlético Nacional de Medellín, joga contra o Peñarol. Peñarol que estava no grupo do Flamengo na Taça Libertadores da América, como ficou em terceiro, se classificou para a Copa Sul-Americana, já entrou aí nessa fase que o Fluminense acabou de se classificar. E o Corinthians pega o Monarca, né? O Monarca, o time do Corinthians que vai pegar outro time de menor expressão, né? Se tudo ocorrer na normalidade, o Corinthians deve passar para a próxima fase aí da competição. Os artilheiros da competição da Copa Sul-Americana, o artilheiro principal é o Eric, né? O Eric do Botafogo, o Eric que é jogador do Palmeiras, está emprestado para o Botafogo. Assim como na temporada passada, vem fazendo uma temporada muito boa com a camisa do Botafogo, tanto que o Botafogo correu atrás demais, né, para conseguir renovar aí, para conseguir mantê-lo no elenco por empréstimo frente à equipe do Palmeiras. O Palmeiras fez jogo duro, mas o Botafogo insistiu muito. E aí o Palmeiras acabou cedendo novamente o jogador. Falar agora de Libertadores da América, né? Falar de Libertadores da América para você que está ligado sempre com a gente. Já a gente fala de brasileiro, de Campeonato Brasileiro, porque na Libertadores os brasileiros também estão... Alguns ficaram pelo caminho, como o Atlético Mineiro, que já está na Copa Sul-Americana, como vocês acompanharam aí, né? Está na Copa Sul-Americana porque não conseguiu se classificar aí na Copa Libertadores da América. Os confrontos que vão acontecer dia 23 do mês que vem, os confrontos das oitavas de final vão acontecer depois da Copa América, mas a gente adianta para vocês aqui esses confrontos, relembra, né, que muitos de vocês já sabem, mas a gente relembra para vocês. No dia 23 de julho, às 19h15, o River Plate recebe a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que está numa situação difícil, né, politicamente falando, está aí correndo o risco de ser até rebaixado para a segunda divisão, né, se descobriu uma falcatrua danada aí nos bastidores do Cruzeiro. Alguns dirigentes já pediram demissão, então tá uma turbulência danada. O Cruzeiro que no último jogo perdeu para a Chapecoense jogando no Mineirão. E aí a torcida tá naquele jeito, né, desconfiada. Cruzeiro que nos 6 jogos que fez na primeira fase da Libertadores venceu 5, mas perdeu o último para o Racing em casa. Então todo mundo esperava que o Cruzeiro fosse fechar com 6 vitórias, já que conseguiu vencer os seus adversários fora de casa, mas no último jogo dentro de casa da primeira fase, o Cruzeiro acabou decepcionando. Mais brasileiros aqui na competição, o Atlético Paranaense, por exemplo, joga contra o temido Boca Juniors. Difícil, complicado. O Atlético que já teve a experiência de jogar contra um time argentino, o próprio Boca, né? O time do Atlético Paranaense já enfrentou jogando em casa. O primeiro confronto vai ser na Arena da Baixada, onde o time do Atlético tem atuado muito bem, né? Mas tem que fazer um resultado muito bom, porque jogar lá na Bombonera não é fácil mesmo. Já tem a prova aí que
foi jogar lá no Monumental de Nunes, né, contra o River Plate e acabou tomando de 3-0. Então é bom aí esse alerta. O Palmeiras joga contra o Godoy Cruz, Palmeiras que foi o melhor time aí da primeira fase, né, na geral, na classificação geral. O Palmeiras conseguiu ser o melhor aí da primeira fase. Joga contra o Godoy Cruz, primeiro jogo vai ser na casa do Godoy Cruz, né? E pro Palmeiras foi um adversário, evidentemente que teoricamente, um adversário fácil, né? Dá pro Palmeiras passar, até pelo time, pelo investimento que o Palmeiras tem aí, que já vem investindo, foi campeão brasileiro ano passado, tá liderando o Campeonato Brasileiro desse ano também, não perdeu ainda, já é a sequência aí do ano passado até esse ano, sequência de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, vem muito bem o time do Palmeiras. Outro time brasileiro também que está na competição é o Grêmio. Grêmio que pega o Libertad. Grêmio que correu o risco de não passar da primeira fase da Libertadores da América, mas conseguiu 3 vitórias nos últimos 3 jogos e se classificou para essa fase oitavas de final. Joga contra o Libertad, o primeiro jogo será na Arena do Grêmio. Outro brasileiro também é o Flamengo, né? O Flamengo que a última rodada ainda passou sufoco, né? Tinha que pelo menos empatar com o Peñarol fora de casa para garantir aí a sua classificação e conseguiu. E agora vai enfrentar o Emelec no dia 24 aí de julho, né, o confronto. O primeiro confronto vai ser na casa do Emelec. O Flamengo teve melhor campanha, então decide em casa aí esse confronto. É um confronto. O Flamengo, pelo que investiu, evidentemente é favorito para esse confronto, não dá para negar. Mas o Emelec costuma também aprontar, assim como aprontou para cima do Cruzeiro, né? Aliás, cima do Cruzeiro não, aprontou já para cima do próprio Flamengo, em Libertadores, nessa competição, né? Na Libertadores da América. Então é bom, né, ligar o sinal de alerta. E o Flamengo que está sem técnico no momento, né? Corre atrás aí do Jesus, né? Para ver se consegue contratá-lo nessa parada aí para a Copa do Mundo, para quando voltar para disputar as competições, já possa ter um treinador oficialmente falando, né? O Flamengo que ainda tem a disputa na Copa do Brasil, tem um jogo de volta contra o Corinthians na próxima terça-feira, né? Terça-feira já tem um jogo da volta no Maracanã. O Flamengo saiu na frente, está vencendo o confronto por 1-0. Então é essa a situação do rubro-negro. O Internacional, que é outro clube brasileiro aí na competição, joga contra o Nacional, time tradicional, o time do Nacional, né? E o Internacional que fez uma boa campanha na primeira fase da competição. É um jogo complicado, jogo difícil, porque o Nacional tem tradição, né? O Nacional do Uruguai tem muita tradição na Libertadores da América. E como o Internacional também é um time gigantesco e pode, né, conseguir aí a sua classificação também. O primeiro confronto vai ser fora de casa, na casa do Nacional, né, no Parque Central. O jogo será às 19h15, de uma quarta-feira do dia 24 do mês de julho. Tem muito tempo aí para o time do Internacional, vai ter a parada para a Copa do Mundo, né, para se preparar para esse confronto aí. O Internacional que conseguiu passar de fase, né, na Copa do Brasil, passou pelo Paysandu, venceu o primeiro confronto por 3-1 e venceu na casa do Paysandu por 1-0, está classificado aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Pois é, essa situação então da Taça Libertadores da América. A gente vai dar um pulinho aqui, falar de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Série B que tem um Vitória, né? Série B que tem um Vitória aí, meu amigo. Esse time do Vitória que não está passando segurança nenhuma para o torcedor muito desconfiado desse time do Vitória, enquanto o Vitória está penando aí, penando. O time do Bahia está voando, né? Passou pelo São Paulo na Copa do Brasil, está na próxima fase da competição e 2 vitórias bastante contundentes, jogando bem, né? Jogando bem, principalmente a marcação do Bahia que vem sendo elogiada demais. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Temos na liderança aí o Botafogo de Ribeirão Preto com 12 pontos, o Bragantino tem 10, o Londrina tem 10 também, o Sport tem 9 pontos, fecha ali o G4. O Cristiano e o Vitória, Vitória está na zona de rebaixamento. Nesse momento é o 19º colocado com 4 pontos. Então precisa mais do que nunca da vitória aí nessa rodada para conseguir, né, uma posição melhor e sair aqui ali já dessa zona de rebaixamento para evitar essa pressão maior, né, aí do que já está vivendo.
A sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou na última terça-feira, dia 28, onde o Operário venceu o Sport por 2-1. Tivemos também o Guarani perdendo em casa para o Brasil de Pelotas por 1-0. O Guarani, que o ano passado começou bem a Série B do Campeonato Brasileiro, aí no decorrer, né, como é uma competição longa, o time do Guarani não conseguiu manter aí a sua regularidade e acabou ficando pelo caminho, continuando na Série B. Teremos ainda nesta sexta-feira, teremos a equipe do Figueirense. O jogo será no Orlando Scarpelli às 19h15. Figueirense recebendo o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que vem de empate contra o Vitória, que a gente estava falando há pouco. Teremos também nessa sexta-feira o time do São Bento. São Bento que também é um dos times que venceu, e venceu bem o Vitória, né, jogando lá no Barradão. São Bento recebe a equipe do CRB. O Vitória também joga nessa sexta-feira, o Barradão, né? Torcedor meio desconfiado, jogo 21h30, acho que um horário muito tarde para uma sexta-feira, tarde demais. Acho que poderia ser umas 7h15, 8h30, né? Se pensar um pouco mais no torcedor, mas quem manda aí não é nem a CBF, é a Rede Globo de televisão, né? Então às 21h30 o Vitória recebe a equipe do Bragantino. Bragantino que está ali naquele bolo do G4. O Vitória está no Z4. Precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. No sábado teremos o Paraná Clube recebendo o Oeste. Teremos o líder Botafogo jogando contra o Criciúma. O Vila Nova joga contra o Londrina. O Cuiabá contra a Ponte Preta. E o América Mineiro joga contra o Coritiba. Jogo que acontece na segunda-feira para fechar aí essa sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Saindo então da Série B, a gente vai destacar para você a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Como é que você tá no Cartola aí? Tá indo bem no Cartola? Pois é, eu tô péssimo no Cartola, tô indo bem não. Pois é, o Brasileirão da Série A que tem o Palmeiras na liderança com 13 pontos. É 13, Cristiano? Como assim 13? Porque o Palmeiras ganhou do Botafogo. Evidentemente que ganhou. Aquele gol de pênalti, que deu aquela polêmica toda. O Botafogo protocolou aí uma nota, né? E mandou para a CBF. O STJD também interferiu e tirou os 3 pontos do Palmeiras desse confronto contra o Botafogo. Vai ter o julgamento, perdão, para que a gente possa saber aí se vai manter o resultado ou se vai haver uma outra partida aí entre Botafogo e a equipe do Palmeiras. Aguardaremos aí para ver o que vai acontecer. O Palmeiras tem 13 pontos, é o líder. O Atlético Mineiro tem 12 pontos. Tanto que na tabela aqui o Palmeiras está com 5 jogos. Né? Já estamos indo aí para a 7ª rodada. Tá 5 jogos aqui o Palmeiras porque foi tirado aí esse confronto contra a equipe do Botafogo. O Atlético Mineiro, como já disse, tem 12 pontos, é o segundo colocado. O Corinthians tem 11, é o terceiro. O São Paulo também tem 11, é o quarto colocado. Em quinta aparece o Santos também com 11. Em sexto o Flamengo com 10. Em sétimo o Internacional também tem 10 pontos. Assim também como o Bahia, que está fazendo uma boa campanha, né? Na 8ª colocação ali com 10 pontos. O Ceará é o 9º colocado com 9. Em 10º aparece o Goiás também com 9 pontos. Assim como o Botafogo em 11º. 12º o Atlético Paranaense 7 pontos. Chapecoense vem logo em seguida também com 7. Assim também como Fortaleza. 15º Fluminense 6 pontos. 16º Cruzeiro também 6 pontos. Cruzeiro ali na porta da zona de rebaixamento. Dentro aí da zona de rebaixamento tem o CSA com 6 pontos também. Mas o Cruzeiro tem uma vitória a mais que o time do CSA. Em 18º o Grêmio 5 pontos. 19º o Avaí 3 pontos. E o Vasco na lanterna também com 3 pontos até aqui. A 7ª rodada que começa já amanhã, mais conhecido como sábado, né? E vai ter aí os seguintes jogos. O Flamengo joga no Engenhão. O jogo não será no Maracanã, será no Engenhão. Jogo às 16 horas de sábado contra o Fortaleza. Fortaleza que vem animado aí, né? Fortaleza que vem aí de um título conquistado na Copa do Nordeste, né? Fortaleza conquistou o título aí em cima do Botafogo da Paraíba. E o Rogério Ceni conquistou o 3º título aí por essa passagem pelo Fortaleza, né? O Rogério Ceni que começou no São Paulo como treinador, mas aí não deu certo, saiu, Fortaleza o contratou e ele já ganhou o 3º título. Ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, ganhou o Campeonato Cearense e agora ganhou a Copa do Nordeste. Então teremos aí esse Flamengo contra o Fortaleza. O Flamengo que demitiu
aliás, demitiu não, o Abel Braga pediu demissão, né, do Flamengo. O Flamengo está correndo atrás aí do treinador. O Bahia joga também no sábado contra a equipe do Grêmio. O Bahia que vem de uma boa vitória contra o São Paulo na Copa do Brasil. Está animado, né? Tem tudo para fazer um bom jogo aí contra o Grêmio. O Grêmio que não vem bem na competição, mas evidentemente que quer se recuperar. O Botafogo faz o clássico no domingo contra a equipe do Vasco da Gama. O Botafogo que vem de uma goleada aí na Copa Sul-Americana contra o Sol de América, né? Garantiu a sua classificação. Ninguém sabe ainda se o Botafogo vai poupar alguns jogadores para esse confronto. Existe essa possibilidade, né, do Botafogo poupar jogadores aí para esse confronto contra o Vasco da Gama. O Vasco que precisa da vitória desesperadamente. 6 jogos, o Vasco conquistou apenas 3 pontos. É o lanterna da competição, então precisa sim de uma vitória contra o Botafogo aí para... Ainda não sai. Se o Vasco conseguir uma vitória contra o Botafogo, mesmo os adversários perdendo, ele ainda não sai da zona do rebaixamento, mas já dá uma aliviada, né? Teremos também no domingo o Ceará jogando contra o Santos. Ceará que naquela parte de baixo também da tabela. Conseguiu vencer na última rodada o Avaí jogando lá na ressacada. E o Santos que vem de um 0-0 aí na Vila Belmiro contra o Internacional. São Paulo recebe a equipe do Cruzeiro, né? São Paulo joga contra o Cruzeiro. O Atlético Paranaense joga contra o Fluminense. O Internacional joga contra a equipe do Avaí. O Atlético Mineiro contra o CSA. A Chapecoense joga contra a equipe do Palmeiras. E o Corinthians fecha a rodada aí contra a equipe do Goiás. O jogo do Corinthians aqui tá só a Arena do Corinthians. Não tá dizendo o dia aqui que vai acontecer esse confronto entre Corinthians e Goiás. O Corinthians evidentemente está desse jeito aqui porque vai ser marcado uma nova data, né, para esse confronto aí, já que o Corinthians joga contra o Flamengo pela Copa do Brasil na terça-feira. Então, impossível o time do Corinthians jogar no domingo, né? Aí não teria um tempo ali de recuperação. É por isso que esse jogo vai ser, né, marcado para uma outra data aqui, o jogo Corinthians e a equipe do Goiás, que vai ser na Arena do Corinthians. Corinthians que vem aí de uma classificação firme, né, na Copa Sul-Americana. Pois é isso, gente. Obrigado a vocês aí pela companhia, pela atenção de vocês. A gente está apenas começando aqui as nossas atividades no nosso YouTube. A gente espalha também aí para as outras redes sociais, como o Facebook, né? Você que está no Facebook aqui sabe que a gente está sempre postando coisa lá, postando notícias. E vai ter, evidentemente que vai ter também, para você que gosta de se manter informado, vamos estar passando para você informações aqui da nossa cidade de Brumado, da região, da Bahia, de todo o Brasil também, aqui pelo nosso canal no YouTube e também no Facebook e as demais redes sociais que a gente vai postar para vocês que estão sempre acompanhando, né, o nosso trabalho aí. Tá bom então, gente? Brigadão e até a próxima, se Deus quiser. Deixa aquele joinha pra gente aí, tá bom?